terceiro ano, aqui é a professora Ana Érica e nós vamos iniciar um segundo bimestre com um novo conteúdo, Fascismo e Nazismo, que está no capítulo 5. Esse assunto está no livro didático de vocês, entre as páginas 77 a 84. Vamos estudar, nesse capítulo, a respeito de dois regimes ditatoriais vividos na Itália e na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial. Para isso, é preciso analisar o cenário desses dois países, começando pela Itália. A Itália havia ficado ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. No entanto, no final da guerra, a Itália deixa de apoiar a Alemanha para apoiar a Inglaterra e a França, que haviam prometido inúmeras vantagens econômicas. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França não cumpriu o que havia prometido para a Itália e a Itália entra numa grave crise econômica. Crise econômica pela perda da guerra, mas também pela perda humana, pela perda econômica e pela grande destruição que havia acontecido na Itália durante a guerra. Em meio à crise econômica, à inflação que crescia, a população começa a questionar e a tentar, de alguma maneira, reivindicar os seus direitos. Nesse período, o Partido Comunista teve muitas vitórias eleitorais, um partido que falava em nome principalmente dos operários. E isso fez com que as greves e as paralisações no setor industrial e no comércio aumentassem muito, o que agradou aos operários, mas desagradou os empresários. As elites italianas não apoiavam o Partido Comunista. Indignados com as greves e as paralisações, resolveram apoiar um novo partido, um novo movimento chamado fascismo. O fascismo ele foi criado por Benito Mussolini em 1919, que teve o apoio de um grupo de milícia paramilitar, que tinha como principal objetivo combater o comunismo e o socialismo. Os militantes fascistas começaram a se identificar pela vestimenta. Usavam camisas pretas. Mas sua identificação maior era o radicalismo, com que eles lidavam com seus adversários, através de espancamento e muita violência. A imagem que vemos agora é de Benito Mussolini. Ele criou o fascismo. Fascismo italiano era Fasces Italiani de Combattimento, que numa tradução mais livre significa Grupos Italianos de Combate. Benito Mussolini fez parte do Partido Socialista, mas foi expulso em 1914, porque ele acreditava que o combate precisava ser radical, porque ele acreditava que era preciso violência contra o adversário. E é nessa base que é construído o Partido Fascista. O Partido Fascista cresceu com o apoio de uma classe média, proprietários rurais e burgueses, que financiaram a milícia. A milícia eram grupos paramilitares armados que iam para as ruas combater com violência os partidos de esquerda, seja comunista, seja socialista. Em 1921, os fascistas destruíram sedes sindicais ligadas aos partidos de esquerda. E por incrível que pareça, mesmo com todo o uso de violência, o partido conseguiu eleger um número considerável de deputados em 1922 e iniciou uma nova reivindicação chamada Marcha sobre Roma, onde Mussolini juntou o seu grupo de apoiadores e fez uma caminhada sobre Roma, iniciando assim o seu regime ditatorial. Na imagem, vemos a Marcha sobre Roma. À frente segue Mussolini, apoiado pela milícia. Em Roma não houve resistência, e logo Mussolini ganhou a função de primeiro-ministro, e o fascismo
chegou ao poder na Itália. O radicalismo fascista já era anunciado por Benito Mussolini mesmo antes de chegar ao poder. Então, quando ele se torna ditador da Itália, ele põe em prática todo o radicalismo pensado. Acontece, então, prisões, exílios e mortes de seus opositores. Os sindicatos e os partidos políticos de oposição a ele são todos fechados. Em meio a toda essa radicalidade, Mussolini sofreu atentados e acabou aumentando ainda mais a sua popularidade, o que fortaleceu o regime ditatorial. A sociedade tornou-se ainda mais adequada aos padrões fascistas, crer, obedecer e combater. De primeiro-ministro a Duce. Mussolini, por meio de uma avaliação feita entre a população italiana, obteve 98% de aceitação e tornou-se o Duce, que é o derivado de latim que significa chefe de Roma antiga, levando a ideia de mito da romanidade guerreira. O regime de ditadura da Alemanha aconteceu de maneira muito semelhante à Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha entrou numa grave crise. Ela foi culpabilizada pela Primeira Guerra, foi proibida de se militarizar novamente, de se armar, perdeu territórios e ainda contraiu inúmeras dívidas por indenizações aos países em que ela esteve em guerra. Após a guerra, a Alemanha também tornou-se politicamente um misto de parlamentarismo e presidencialismo. E nesse cenário, o Partido Comunista, que apoiava os trabalhadores, cresceu ainda mais, apoiando manifestações e lutas armadas. Nós vemos é do austríaco Adolf Hitler. Ele foi responsável por criar o Partido Nazista e implantar uma ditadura na Alemanha. Para entendermos como o nazismo chega ao poder, precisamos compreender um pouco mais sobre a figura de Hitler. Hitler era ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Ele era metódico, se inseriu em um partido inicialmente pequeno, o Partido dos Trabalhadores Alemães, e assumiu ali a sua liderança. Esse partido não cresceu muito inicialmente, depois ele o transformou em Partido Nacional Socialista ou nazista. Esse partido tinha como característica o extremo nacionalismo. Ele defendia também o resgate da dignidade alemã por conta da crise após a Primeira Guerra Mundial, e ele ganhou o apoio da classe média e da burguesia alemã, que estava sofrendo em decorrência da crise econômica. O programa nazista defendia a crença na raça ariana e na condenação dos judeus. Esse foi o traço mais marcante do Partido Nazista. Eles acreditavam que existia uma raça pura, que era a raça alemã, e por isso era necessário exterminar todas as outras raças, iniciando pelos judeus que viviam no país. Levou um certo tempo para o Partido Nazista alcançar o poder, mas sem sombra de dúvida, a crise econômica e a insatisfação generalizada foram fundamentais para ampliar o espaço da política nazista. Hitler, em 1923, inspirado em Mussolini, quando fez a marcha sobre Roma, ele também tentou um golpe de Estado, mas não teve o mesmo êxito de Mussolini e acabou sendo preso. Na prisão, escreveu um livro chamado Minha Luta, onde ele escreveu o projeto de expansionismo alemão, que cabia apenas à raça ariana. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler.
O partido havia crescido e a popularidade de Hitler e de suas ideias também cresceram. A partir de então, começou a ditadura nazista na Alemanha. Em 1933 teve início o Terceiro Reich. Era o terceiro estado da Alemanha e o chefe era o ditador Hitler. Ele tratou de colocar em prática o seu programa radical. Assim como Mussolini, ele perseguiu seus opositores. Fechou o Partido Comunista, fechou os sindicatos de esquerda, proibiu greves e paralisações. A administração pública teve judeus, esquerdistas e democratas retirados. Mas o pior e mais desumano desse programa foi a ideia de limpeza racial que foi implementada. Para isso, eles fizeram a esterilização dos doentes hereditários, onde pessoas com alguma deficiência física era retirada da sua família. Isso incluía crianças e adultos. Essa retirada tinha como pretexto o tratamento de saúde. Entretanto, a família depois recebia um comunicado que o seu familiar havia falecido. Uma outra proposta de extermínio de limpeza de raça foram os campos de concentração. Eles criaram campos onde enviavam para lá judeus e pessoas que eles consideravam anomalias para a raça ariana. E lá eles também eram exterminados. Tudo isso com a ajuda de uma polícia secreta do Estado, que Hitler criou. Após chegar ao poder, os nazistas iniciaram um programa de propaganda e, para isso, eles deveriam exterminar e fazer uma limpeza de qualquer influência cultural de outros, como, por exemplo, judeus. Uma das medidas tomadas por essa propaganda foi a queima de livros. Limpeza de influência de outras culturas, os nazistas se dedicaram a construir a imagem do nazismo, enaltecendo Hitler e enaltecendo a expansão da raça ariana. Eles utilizaram filmes, imagens, brinquedos para incutir nos alemães a ideia de raça pura e superior. A perseguição aos judeus se tornou algo mais comum e visível para todos. Boa parte dos judeus que viviam na Alemanha eram comerciantes, tiveram seu comércio apedrejado. Judias eram presas, levadas aos campos de concentração, onde se separavam dos seus familiares, tinham que fazer trabalho forçado e eram exterminadas. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, podem pesquisar no documentário que está aí na tela de vocês, ou procurar filme também sobre o assunto, que tem vários. E não esqueçam também de ler o livro didático de vocês.